Olá, meu nome é Neila, sou mestranda em Ciências da Saúde Coletiva pela CU e vou apresentar um trabalho da disciplina Docência do Ensino Superior com o tema Câncer, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Epidemiologia. Então, nós vamos apresentar aqui uma frase da Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A palavra câncer vem do grego carquinhos, que quer dizer caranguejo. Ela foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, que viveu entre 460 a 377 a.C. O câncer não é uma doença nova. Ela foi detectada em múmias egípcias, que comprova que ela já comprometia um homem há mais de 3.000 anos. Atualmente, nós damos o nome de câncer a um conjunto de doenças, mais de 100. O que elas têm em comum? Um crescimento desordenado das células que invade tecidos e órgãos vizinhos, que essa invasão nós damos o nome de metástase. As células cancerosas, ela não progride de forma normal. As células normais, elas formam tecidos do corpo e órgãos vizinhos, né? São capazes de se multiplicar por meio de um processo natural, de forma contínua. Já as células cancerosas, elas não morrem, elas continuam crescendo de forma incontrolada, formam novas células anormais. Ela perde essa capacidade de divisão celular e invade outras estruturas orgânicas. Como que tem o início do câncer? Através de um dano a um genes ou grupo de genes de uma célula e progride com os mecanismos do sistema imunológico de reparação falham. Então, se essa reparação celular falhou, nós temos o início do câncer, que é um dano aos genes da célula. Porém, em alguma situação, a mutação determina que as células percam sua capacidade de limitar e controlar seu próprio crescimento. Ou seja, ela cresce de forma desordenada, multiplica rapidamente, invade outros tecidos, áreas distintas da que deveria ocupar. Esse crescimento desordenado vai originar um tumor que pode ser benigno ou maligno. Nós temos aqui a célula geneticamente alterada, que forma no início uma displasia, né, que é células normais e células cancerosas. Aqui nós já temos o câncer in situ, que é o início do câncer. Nós temos algumas células normais, mas um aumento desordenado das células cancerosas. Aqui nós já temos o câncer invasivo, ou seja, metástase. Ele já, pela corrente sanguínea, vai para outros tecidos. O câncer, como você sabe, é uma doença multifatorial. Ela tem o quê? Predisposição genética. O aparecimento geralmente está relacionado a fatores de risco. Nós temos os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. Quais seriam esses riscos modificáveis? A pessoa que fuma, tabagista, a pessoa que bebe muito, elitista, os raios ultravioletas, os raios solar, fatores culturais, socioeconômico, poluição, dieta, infecções virais como HPV, distúrbios hormonais, comportamento sexual, exposição ocupacional, que no caso do seu trabalho, exposição a processos contínuos como amianto, deficiência imunológica adquirida. Agora, nós vamos falar sobre os não modificáveis, que é a idade, etnia, gênero, deficiência imunológica congênita e hereditariedade. As neoplasias benignas, ou nós chamamos de tumores benignos, têm seu crescimento organizado, lento, expansivo e limites bem nítidos. Nós podemos ver aqui que eles têm um limite bem nítidos. Eles não invadem tecidos vizinhos, mas comprimem outros órgãos e tecido adjacente por causa do seu tamanho. Nós temos exemplo do lipoma, que é de tecido gorduroso, nós temos o mioma, que é de tecido muscular liso, nós temos o adenoma, que é de glândulas. Enquanto a neoplasia maligna ou tumor maligno, ele manifesta com maior grau de autonomia. São capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar a metástase, podendo ser resistente ao tratamento e normalmente provoca a morte do hospedeiro, ou seja, da pessoa que está com câncer. Então, nós vemos aqui a forma de um caranguejo. O câncer não invasivo, que é o início do câncer, nós chamamos de carcinoma in situ. É o primeiro estágio do câncer.
Nesse estágio, as células cancerosas estão somente no tecido, na camada do tecido ao qual se desenvolveram. Ainda não espalhou por outras áreas dos órgãos de origem. Então, ele está somente no órgão de origem. A maioria dos cânceres in situ, que é o início do câncer, ele é curável. Agora, no caso do câncer invasivo, que nós temos a foto aqui, nós chamamos de metástase, as células cancerosas invadem outras camadas, ganhando a corrente sanguínea, como vemos aqui, ou linfática, e tem a capacidade de disseminar para outras partes do corpo, que nós chamamos de metástase. Aqui uma figura da metástase, ela invadindo outros órgãos e vai colonizar outras áreas, vai multiplicar de forma desordenada em outros órgãos. Nós temos aqui uma célula normal. Ela pode sofrer alguma mutação genética, alteração dos genes. Ela vai alterar o quê? O seu DNA, que é o seu ácido desoxirribonucleico. As células cujo material genético foi alterado, ela passa a receber instruções erradas para suas atividades e ela começa a multiplicar de forma desordenada. Temos para classificar, como qualquer outra doença, um sistema de classificação, que nós chamamos TNM. T de tumor, N de linfonódulos, a drenagem linfática dos linfonódulos, e M de metástase. Nós chamamos essa classificação de estadiamento, que vai depender da fase que o câncer está detectado. Então, nós vamos classificar de acordo com a extensão do tumor e da evolução da doença, que é diferente para a mesma pessoa que está restrita ao órgão de origem ou quando se estende aos outros órgãos. O preconizado pela União Internacional contra o Câncer, o ICC, é o que nós falamos, o TNM, que é a classificação dos tumores malignos. Esse sistema se baseia, como eu já falei, na extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário, que é onde que ele originou, o tumor primário, se foi colo de útero, se foi mama, de acordo com as características dos linfonódulos, onde que está drenando, drenagem linfática, em que o tumor localiza nos nomes N, presença e ausência de metástase. Recebe uma graduação geralmente de T0 a T4, N0 a N3 e M0 a M1. Vamos ver agora a classificação de cada um. Então, nós temos N, que é o número de linfonódulos regionais. Nós temos NX, que não pode ser avaliado. NO, o linfonódulos regionais sem sinais de metástase. N1, que nós podemos ver aqui, ó, já tem metástase. N2, a metástase em linfonódulos regionais. N2A, N2B. N2A, axilar, nível 1 e 2. N2B, da cadeia mamária interna clínica. E nós temos o N3, que é metástase em linfonódulos regionais. N3A, N3B e N3C. Nós temos infraclaviculares nível 3, da cadeia mamária interna e supraclaviculares. E nós temos agora o T de tumor, né? Nós temos o TIS, que é o carcinoma in situ, TIS-C-DIS, que é carcinoma ductal, TIS-CLIS, carcinoma lobular, TIS-Paget, que é relacionado à doença de Paget. Nós vemos aqui, e aqui nós temos os ductos lobulares. Nós temos T1 quando o tumor é menor ou igual a 2 centímetros em sua maior dimensão. Aí subdivide. T1, que é microvasão, menor ou igual a 0,1 centímetro. T1A, que é maior do que 1 e menor ou igual a 0,5 centímetro. T1B, que é maior que 5 e menor ou igual que 1 centímetro. E o T1C, que é maior que 1 e menor ou igual que 2 centímetros. Nós temos o tumor T2, que é maior que 2 centímetros, menor ou igual a 5 em sua maior dimensão. O T3, ele é maior do que 5 na sua dimensão. E temos o T4, que é qualquer tamanho, com extensão direta à parede torácica. Nós vemos aqui, já está invadindo a parede torácica. Aí nós temos a subdivisão, T4A, T4B, T4C e T4D. T4A, ele vai à parede torácica da costela, músculos e cerátil anterior. T4B, ele causa edema, é um aspecto de cáscara de laranja. T4C, associação do T4A mais T4B. T4D já é um carcinoma inflamatório. Metástase. Então, nós temos a metástase. Ausência M0, ausência de metástase, e M1, metástase à distância.
Então vai classificar de acordo com o órgão que ele está metástase, se é cerebral, se é linfonodo, se é pulmão, se é pleura, se é ovário, se é peritônio, se é medula óssea, se é pele, se é hepática ou óssea. Então nós vemos aqui a classificação, grupamento por estadiamento. Então se a pessoa chega lá, ela foi diagnosticada com 0, então ela não tem tumor nenhum. Então ela tem TIS, que é in situ, MO, que não apresentou ainda, e MO. Ele já apresenta o estágio 1 do câncer. Ele tem o 1A, 1A e 1B. Aí já vai classificando os tumores. Não temos metástases ainda. O 2 também nós temos 2A e 2B. Nós temos a classificação aqui, né? Sem metástases ainda. O 3 também ainda é sem metástases. Nós temos o 3A, 3B e 3C. O 4, nós já temos qualquer tumor, em qualquer área do linfonódulo e já temos metástase. Então, esse é o mais difícil de ser tratado, né? Conforme vai aumentando o estágio, mais grave é o tumor maligno. Eles podem ser detectados em diferentes fases, que é a fase pré-neoplásica, antes da doença desenvolver. A pré-clínica ou microscópia é quando ainda não temos sintomas. E a clínica apresenta sintomas. Então, a pessoa, quando ela sente que já faz a clínica, aí nós já estamos na fase mais avançada do tumor. Então, vamos ver a epidemiologia do câncer. No Brasil, nós temos o INCA, que é um instituto que estuda a relação de câncer com o ser humano, né? A incidência de câncer. Então, juntamente com o Ministério da Saúde, em 2015, apontou o câncer como a segunda maior causa de morte no Brasil. 190 mil casos. Além disso, nós temos cerca de 600 mil novos casos de câncer no país por ano, sendo que 60% desses novos casos já são diagnosticados em casos avançados. 1/3 desses casos relatados poderiam ser evitados. A estimativa de novos casos pode ser analisada sob 2 diferentes aspectos. Então, nós vamos analisar a estimativa com relação à localização primária do tumor e por região geográfica. Então, a localização primária, ele iniciou no útero, então a localização dele é primária. Ele iniciou na mama, a localização dele é primária na mama. Região. A região sudeste tem maior incidência, a região nordeste tem menos incidência, então eles classificam pela... Nós podemos ver aqui com relação ao sexo. O homem, o câncer que mais incide no homem é o de próstata, em primeiro lugar. Ele está com 62,95%. Na mulher, em primeiro lugar, está o de mama feminino, que é 61,61%. O colo e reto é o segundo lugar para homem. Traqueia, brônquios e pulmão, terceiro lugar. O câncer da cavidade oral fica em quinto lugar. Aqui a mulher, terceiro lugar é do colo do útero. Quarto, traqueia, enquanto o nome é terceiro é traqueia, na mulher no quarto lugar. No ovário, nós estamos no sexto lugar. E aqui nós temos a cavidade oral, 12º. Por que no homem é quinto lugar e da mulher é 13º? Porque o homem, pelo comportamento social, pela bebida, pelo cigarro, pelo estilo de vida que o homem leva. Então, a mulher tem menos câncer de boca, de cavidade oral, que o homem. Então, nós vimos que era pelo segundo estado. Então, o sudeste, nós temos maior estimativa de casos, 48,4%. Segundo, nós temos o nordeste, com 21,8%. A sul fica em terceiro lugar, com 18,3%. Centro-oeste em quarto. Norte no quinto. Então, nós temos essa tabela 1 que mostra a região de incidência, né? A partir dessa tabela é que vão iniciar os controles do tipo de câncer, onde é mais esperado qual a região. E os profissionais se preparar, né, para oferecer esses cuidados necessários para o controle do câncer. Aqui nós vemos por sexo a incidência por região. Nós temos a estimativa maior no homem para cada 100 mil habitantes, nos estados do sul, sudeste e centro-oeste. Mulher também, né? Sul, centro-oeste e sudeste. Então tá
o número de casos por 100 mil habitantes. Nós vamos falar sobre a mortalidade. Nós vimos a incidência, quais os cânceres que mais acomete homem e mulher, e nós vamos falar sobre a mortalidade. A mortalidade, ela vai falar sobre a localização primária do tumor. Como eu falei, se iniciou no útero, se iniciou na mama, o local de origem. A localização primária do tumor, ela pode acometer diversos órgãos, mas nós vamos, onde foi diagnosticado, é reconhecida a localização primária da doença. Se localizou no útero, se localizou na mama. O câncer de pulmão, estômago, próstata, cólon e reto e mama aparecem entre os 5 maiores causas de mortalidade por câncer na população brasileira. Então, nós temos as principais causas de óbito de câncer entre homens. Em 2018, qual foi o primeiro lugar do homem? Vamos ver aqui. Traqueia, brônquios e pulmão. Próstata ficou em segundo lugar. Enquanto a incidência de próstata está em primeiro lugar, a de morte fica em segundo lugar. Então, nós temos primeiro a morte, traqueia, brônquios e pulmão. Segundo, próstata. Terceiro, colo e reto. Quarto, de estômago. Mulher, nós temos tanto a incidência quanto a morte, nós temos o câncer de mama, que é tanto a incidência em primeiro lugar como a morte de câncer de mama. Segundo, traqueia, brônquios e pulmão. Terceiro, colo, reto e ânus. E quarto lugar, colo de útero. Quais seriam esses fatores de risco, né? Então, a prevenção, ela é conhecida como a prevenção primária. Então, as medidas que a gente utiliza para reduzir, evitar a exposição de fatores que aumentam a possibilidade de uma pessoa desenvolver determinada doença ou sofrer agravo. Então, nós chamamos de fatores de risco. Então, quais seriam esses fatores de câncer, fator de risco para o câncer? Vai depender muito das condições sociais, ambientais, política, econômica, bem como as características de cada indivíduo, né? Então, ela pode estar exposta a um certo fator de risco, mas pode não desenvolver a doença. Então, nós temos as causas externas e nós temos as causas internas. Quais seriam essas causas externas? Substância química, radiação, micro-organismo, né? O HPV, fatores comportamentais, relacionado ao meio ambiente que a pessoa vive, né? O cigarro, que causa o câncer de pulmão, bebidas alcoólicas. Então, a associação do cigarro a bebidas alcoólicas, nós podemos ter a incidência maior de câncer de boca, orofaringe e laringe, quando são associados os dois. A exposição de sol, que é o melanoma. A radiação também pode causar câncer. Nós vimos que o Césio, na época da guerra, né, Hiroshima e Nagasaki, as pessoas estão sofrendo radiação, estão sofrendo câncer ao longo desses períodos. As pessoas que sobreviveram estão apresentando câncer. Então, a radiação é fator causal do câncer. A pessoa que não faz atividade física, comportamento sedentário. Ambiente de trabalho, quando nós temos uma maior concentração de agente cancerígeno, essa pessoa pode apresentar o câncer em relação às outras pessoas que não trabalham com esses agentes cancerígenos. Essa exposição a agentes químicos, físicos, biológicos no trabalho, né, pode desenvolver cânceres hematológicos e tumores sólidos. Podemos citar, no caso, pessoas que na fabricação de telhas de amianto, né? Causas internas, nós temos hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Alguns tipos de câncer, como de mama, estômago e intestino, ele parece ter uma componente familiar, forte composição familiar. Essa hipótese é porque essa exposição dos mesmos membros da família a causa comum a fatores genéticos, que tornam determinada pessoa mais suscetível à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Nós temos a causa de câncer, 30% alimentação, 30% tabagismo. Nós vemos que está equiparado alimentação deficiente e tabagismo na mesma quantidade. Hereditariedade 15%, infecção 5%, exposição profissional 5%, obesidade 5%, álcool 3%, raio ultra-V 2%, medicamentos 2%, poluição 2%, outras 1%.
Então, nós vemos que, pôr na balança, as causas internas são 10 a 20%. As causas externas são maiores, elas são cerca de 80 a 90%. Então, resumindo, as principais causas são tabagismo, em primeiro lugar, né? Principalmente, nós temos no homem, que fuma mais que a mulher fuma menos, mas também está em primeiro lugar. Nós temos as infecções, que a mulher supera o homem, né? HPV, H. pylori. Então, nós vemos aqui a mulher tem maior incidência. Ingestão de hortaliças abaixo de 24 gramas por dia, a mulher está menos, o homem está mais. Inatividade física, pouca diferença. Ingestão de frutas, o homem ingere menos fruta. Então, sobrepeso e obesidade, as mulheres estão na frente. Ingestão de sal, o homem está na frente. Agente ocupacional, a mulher está menos, o homem mais. Ingestão frequente de álcool, o homem está mais, né? Consumo de carne processada, mais ou menos equiparado. Radiação solar é igual. Tabagismo passivo, diferença pouca. Partículas inaláveis, uso de contraceptivo oral, nós só temos as mulheres. Não aleitamento materno, só as mulheres. Consumo de carne vermelha, nós temos mais o homem, né? Tratamento. Então, as modalidades para controle do câncer, nós temos a prevenção e detectação precoce. Nesse tratamento, nós temos a quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia é o tratamento sistêmico do câncer que usa medicamento. Nós chamamos de quimioterápicos ou antineoplásicos. Nós temos a quimioterapia prévia, neoadjuvante ou citoredutora. Ela é indicada para a redução de tumores locais ou regionais avançados. A quimioterapia adjuvante ou profilática, ela é indicada após tratamento cirúrgico curativo, quando o paciente não apresentar qualquer evidência de neoplasia maligna. A curativa tem a finalidade, como o próprio nome diz, curar o paciente com neoplasia maligna, quando ela é usada como principal tratamento. A quimioterapia de controle temporário da doença indica para o tratamento de tumores sólidos, avançados ou recidivados, ou neoplasias hematopoéticas de evolução crônica. Nós temos a quimioterapia paliativa também, que é indicada, como se diz, para paliação de sinais e sintomas que comprometem a capacidade funcional do paciente. Não quer dizer que a pessoa vai aumentar na sua sobrevida. Nós temos a radioterapia, né? Que é um método de tratamento local. Então, aquele local ele vai ser aplicado a radioterapia local regional e utiliza equipamentos técnicos variados para radiação nas áreas do organismo humano, logicamente com cuidado de demarcar. Nós temos a radioterapia curativa, que é a principal modalidade de tratamento radioterápico, visa a cura do paciente. A pré-operatória, prévia ou citoredutora, ela é feita antes que a pessoa vá fazer uma cirurgia, para reduzir o tumor, facilitar o procedimento operatório. Pós-operatória ou pós-quimioterapia, nós chamamos de profilática. Segue a principal modalidade de tratamento com a finalidade de esterilizar possíveis focos do tumor. Nós temos a radioterapia paliativa, que ela pode ser antiálgica ou antihemorrágica. A paliativa é um tratamento local do tumor primário, local de origem, ou de metástase, sem influenciar a taxa de sobrevida do paciente. Então, não vai influenciar em nada se o paciente vai sobreviver mais ou nada, ou mais. É usada nas seguintes circunstâncias: a antiálgica para reduzir a dor e a hemorrágica para controlar o sangramento. Então, nós temos também a abordagem multidisciplinar ou integral. O que seria essa abordagem multidisciplinar? Então, nós vamos oferecer a esse paciente uma assistência de enfermagem, de farmácia, serviço social, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psicologia clínica, psiquiatria e estomoterapia, cuidados ostomizados, que estejam obrigatoriamente envolvidos. Então, nós vamos oferecer para aquele paciente vários profissionais para a multidisciplinaridade. Nós podemos oferecer para os pacientes também os cuidados paliativos. O que seriam esses cuidados paliativos? É uma abordagem para melhorar a qualidade do paciente e seus familiares. Para enfrentar a doença, que oferece risco de vida. O câncer oferece risco de vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento.
Isso significa que a identificação precoce, tratamento da dor e de outros sistemas de ordem física, então vai oferecer um tratamento precoce, um tratamento da dor, uma assistência psicossocial e espiritual. Ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Todos os pacientes portadores de doença grave, progressiva e incurável, eles devem receber os cuidados paliativos, desde o diagnóstico da doença. Atualmente existem os critérios para a recomendação dos cuidados paliativos. Então, ele vai ser no momento do diagnóstico, quando a doença é detectada em estágio em que a possibilidade de cura é questionável, se vai ou não melhorar o quadro, quando já esgotar todas as possibilidades de tratamento curativo. Então, aquela pessoa está naquela fase, tentou todo o tratamento, radioterapia, quimioterapia, cirúrgico, então ele vai ficar com esse tratamento paliativo, para manutenção da vida e para aliviar os sintomas da dor. Ele pode ser oferecido, esse tratamento paliativo, ele pode ser no hospital, né, e em casa, domiciliar. No hospital, ele pode ser oferecido por meio de consultas ambulatoriais, internação, medicação, vai depender do estado do paciente e suas necessidades. No domiciliar, a pessoa atinge aquela rigidez de regra de horário, a família vai poder estar junto, vai poder usufruir do convívio familiar. Uma opção alternativa quando o paciente já não consegue mais locomover. Então, ele vai receber esses cuidados paliativos em casa. É importante integrar no câncer a atenção primária, a secundária e a alta complexidade. Então, nós vamos oferecer para esse paciente, desde o início, a prevenção primária, né, a prevenção secundária, que é o rastreamento, e a terciária. Então, vai da morte do paciente ao início da exposição do fator de risco. Então, nós temos os níveis de atenção primária, especializada, que é média complexidade e alta complexidade. Então, onde que eu vou para o problema de saúde? Logicamente, na atenção primária. Vou ação transversal, determinante social, processo visando promover qualidade de vida, melhorar a saúde da população. Então, você vai oferecer só na atenção primária. A prevenção, nós temos na atenção primária, que é a vacina contra HPV, a coleta de exame preventivo, que é o Papa Nicolau ou citológico. E nós temos também na especializada, que é a coleta de exame preventivo, tratamento ambulatorial da lesão, prevenção de complicações decorrentes do câncer. O diagnóstico ele é feito na atenção secundária e terciária, que é exame de citologia, colposcopia, exame anatopatológico, no caso interno, né, da biópsia. Tratamento. Então, na atenção primária, não tem como tratar. Então, nós vamos fazer o tratamento na atenção especializada, que é média complexidade e alta complexidade. Então, na média, vai tirar o ponto cirúrgico da lesão, percussora do câncer do colo de útero por meio de exerese da zona de transformação. Nós temos na terciária, tratamento do câncer por meio de cirurgia, oncológica, radioterapia, braquiterapia e quimioterapia. E reabilitação, nós podemos oferecer também na atenção primária, né? Esse paciente que está com tratamento oncológico realizado por equipe multiprofissional, não precisa ser especializada na atenção primária, porém com capacitação na área oncológica. Aqui não, nós podemos, a reabilitação nós temos por uma equipe multiprofissional especialista em oncologia durante todo o tratamento. O paliativo eu posso oferecer na atenção primária? Sim, consulta individual com os cuidadores, visita domiciliar, procedimento de baixa complexidade com curativo, punção, recolocação de sonda, entre outros. Na média também, punção abdominal, controle de intercorrência e na terciária, radioterapia antihemorrágica, antiálgica, dispensação de medicamento para o controle da dor classificado como excepcionais. Bom, nós vamos entrar no câncer de mama. Mais que qualquer outra parte do corpo, gente, isso é fonte variada de simbologia, de cultura. A amamentação, símbolo de feminilidade. Então, a mulher usa as mamas para amamentação, para alimentação, como símbolo de revolução, É uma fonte de inspiração, desejo e ternura. A intimidade está também relacionada à mama com a sexualidade, o prazer. Quando exposta publicamente, para expressar a ousadia e protesto, mas também é objeto de sexualidade, A mama também, gente, ela pode adoecer, como qualquer outra glândula, mas
O que preocupa é o câncer, por ser mais incidente, principalmente causando mortalidade por câncer em mulheres do Brasil. O câncer de mama, como que ele acontece? Pelo crescimento desordenado de células, tem um potencial invasivo, como já falamos, que dá a partir da alteração genética, ou hereditária ou adquirida. Existem vários tipos de câncer, né? Alguns evoluem de forma rápida, outros não. A maioria tem um bom prognóstico. Então, nós vamos falar dos principais tipos, que é o ductal e o lobular, que nós já falamos da classificação lá em cima, né? O ductal tem origem nos ductos mamários e há vários subtipos. O mais comum é cerca de 80% dos casos. O lobular é no lóbulo, tem origem no lóbulo, e são responsáveis pela produção de leite materno. É diagnosticado cerca de 5 a 10%. Então, nós temos a maior incidência do ductal. Eles podem ser diagnosticados em diferentes fases, que é o estadiamento que eu vi, 1, 2, 3 e 4. São in situ, ou seja, início. Quando suas células estão localizadas, que eu falei, são naquele órgão, na mama, né, estão in situ, início do câncer. E infiltrantes, que é já a metástase, quando invade áreas vizinhas e tem o potencial de atingir os linfonodos e outros órgãos, que nós chamamos de metástase. Quanto mais localizada a doença, melhor é o tratamento, a possibilidade de cura. Qual é o principal sinal da doença? É um nódulo mamário endurecido, fixo, e geralmente você não sente dor. Outros sinais são endurecimento das partes da mama, mudança na pele, retração com aparência de casca de laranja, saída de líquido do mamilo, vermelhidão, mudança na exposição e o formato do mamilo, nódulo nos pescoços e axilas. Então, nós vamos ver um pouco de religiosidade. Os seios, na época, simbolizavam força, ousadia, magia. Ao longo do tempo, inspirou lendas narrativas religiosas e mitos a respeito da mulher que romperam o padrão dominante, né? Em diversas épocas da sociedade. Nós temos a figura aqui das Amazonas, né? Que, segundo a lenda, elas amputavam os seios direito, né? Para obter mais força e agilidade no manuseio dos arcos. Nós estamos aqui representando as bruxas, que ela aparece com os seios desnudos, né? De fora, né? Simbolizando a transgressão aos padrões da época. Isso é uma pintura. Aqui nós temos os seios de Santa Ágata, né? Religiosa. É uma questão religiosa, né, gente? Confundido com pães. Por isso a celebração dia 5 de fevereiro são distribuídos pãezinhos a fiéis. Aqui as mamas é sinônimo de religiosidade. Aqui nós temos também a caça às bruxas, né? Marcas no corpo da mulher são naturais. São naturais hoje, né? Mas na época era vista como condenação para a mulher de bruxaria. Ela era condenada à morte na Inglaterra e na Escócia. Esses sinais podiam ser uma mama extra, então nós temos aqui a figura da caça à bruxa. Aqui a Santa Ágata, né? Simbolizando que ela foi removida os 2 seios, né? Então, primeiros passos da cirurgia. Então, nós vimos que já falamos que a parede da palavra traquinas, que é caranguejo, e que manifesta como tumor deformante da pele e vasos sanguíneos. Nós vimos que os egípcios, né, fizeram os primeiros registros sobre o tumor dos seios, tratando a doença com amputação remédio que incluía miolo de vaca e excremento de vespa. Acreditava também, né, que a menstruação era capaz de subir para as mamas e transformar em leite, assim como causar tumores e encaroçamento dos seios. Então, as primeiras cirurgias nós podemos ver aqui, os médicos extraíam as mamas do doente, causando sofrimento e morte. Surgiu anestesia, graças a Deus, né? Mais eficaz, e a asepsia foi possível no final do século XIX executar as chamadas mastectomia radical, que você retirava a mama, né? Músculo peitoral e os linfonódulos, aqui axial, né? Essa intervenção foi amplamente aceita até a década de 1950, quanto a técnicas cirúrgicas conservadoras que evitavam a multiplicação de pacientes a ser utilizada. Então, existem hoje técnicas mais conservadoras. No início do século XX, os raios-x começaram a ser usados com o diagnóstico do câncer. A radiografia teve início em 1913, mas apenas na década de 70 que nós vamos conhecer o mamógrafo, né? Aqui é o mamógrafo. O mamógrafo é um exame de imagem capaz de identificar nódulos, mesmo antes de serem palpáveis. A partir de 76, tornou um método de escolha para diagnóstico de câncer de mama. Está aqui a foto fazendo a mamografia.
Além da mamografia, existe outro exame? Sim, para detectar a alteração das mamas. Nós temos o exame clínico da mama, que é a palpação, né? Ela é feita pelo profissional, que é o enfermeiro, médico, eles são treinados para isso, que pode detectar tumores superficiais até 1 centímetro. Nós temos a ultrassonografia, que avalia a forma da consistência da mama, ajuda a diferenciar os tumores sólidos do cisto e utiliza o diagnóstico de acompanhamento da lesão, para realizar a biópsia com a agulha. Então, ele vai orientar onde que deve ser a biópsia com a agulha, mostra o local da lesão. A ressonância nuclear magnética, que é no campo magnético, ele produz imagem do corpo humano, sem utilização de radiação. Pode ser de forma complementar aos outros exames. Então, um complementa o outro, né? E a biópsia, que é retirada do pedaço do nódulo, que é suspeito de maligno, através de uma pequena cirurgia com uso de agulha, punção, né? O material é retirado e analisado por patologistas para definição do tratamento mais adequado. Então, nós temos as cirurgias atuais, né? Que é totalmente conservadora, utiliza sempre que possível melhores estados estéticos, sem comprometer a doença, né? O controle da doença. Que eu falei, a biópsia, né? Tirada parte do tecido sadio ao redor, né? Então, aqui é o tumor, a parte do tecido sadio ao seu redor são retirados, com a mais segurança, preservando o restante da mama. Então, como que é feita esse biópsia do linfônodo sentinela? A substância radioativa é injetada com corante azul, próximo ao tumor. Então, aqui nós temos o tumor próximo. Chega até o primeiro linfonodo. Então, vai chegar até o primeiro linfonodo. Esta é analisada para verificar a presença ou não de célula cancerígena. Aqui nós temos os linfonodos. Então, vai até o primeiro linfonodo. A biópsia do linfonodo no sentinela é realizada no ato cirúrgico e avalia o comprometimento do primeiro linfonodo no axilar. Quando esse não tem célula cancerígena, não é necessário tirar os linfonodos axilar, então não há necessidade de tirar. Evitando complicação, edema, inchaço do braço, infecção repetitiva. Essa técnica é essencial para definir como que será o tratamento. Então, removeu o tumor mais o linfonodo sentinela. Então, nós temos o tratamento. Qual seria o tratamento atual? Nós temos várias abordagens. A local, que é cirurgia, radioterapia, e sistêmica, que atinge todo o corpo. Nós temos a quimioterapia, hormonoterapia e tratamento com anticorpos, realizado por meio de medicamento, tanto via oral como veia. Essa abordagem combinada diminui a possibilidade do câncer retornar. A avaliação do melhor tratamento de cada paciente deve ser feita de caso a caso. Nós temos Receptivin 150, o trastuzumab, que foi terapia com anticorpo mononucleado, ativável específico da célula do tumor, é apropriado para subtipo específico de câncer de mama. Esse medicamento passou a ser oferecido pelo SUS a partir de 2013. Nós temos hormônios também, o taxofen e esse aqui. Então, essas pacientes que são mutiladas, elas têm que ter apoio, né? Então, nós temos que promover a autoestima. Existem várias iniciativas buscando destacar a figura feminina, para além da doença. Mulheres que passam por mastectomia e impulsionam essa mulher a vencer as barreiras, resgatando a sua autoestima. Então, desde 2013, é oferecida à mulher a reconstrução da mama, cirurgia plástica para reconstrução da mama. Justamente essas mulheres que sofreram uma mastectomia total. Então, elas são oferecidas pelo SUS. Então, nós vamos ver aqui o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres de todo o mundo. Cerca de 25% de todos os cânceres do Brasil. Estima que em 2018, quase 60 mil mulheres desenvolvem esse tipo de câncer. Nós temos aqui por região, né? Região sul, nós temos a incidência e que a mortalidade também, né? Com exceção do tumor de pele, que é o melanoma em primeiro lugar. O câncer de mama é mais frequente na região sudeste e sul, seguido da região centro-oeste. Nordeste e norte, com uma seleção constituída de ambiente mais urbanizado. Na maioria das vezes, a maior taxa de mortalidade são observadas na incidência. Não há uma alta causa para fatores relacionados ao câncer de mama. O risco de desenvolver doença aumenta com a idade, especialmente a partir dos 50 anos. Então, vamos ver. Manter um peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar consumo de bebidas, reduzir o risco de mama. O ato de amamentar também está associado com um fator protetor.
Hormonais, nós temos primeira menstruação antes de 12 anos, menopausa após 55, nunca ter gerado filhos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado. Fatores ambientais, exposição à radiação ionizante, sobrepeso e obesidade, especialmente pós-menopausa, consumo de bebidas alcoólicas, inatividade física, uso de terapia de reprodução hormonal. O câncer hereditário é relacionado a uma mutação genética específica, representando apenas 5 a 10% dos casos. Situações que podem indicar este câncer de mama hereditário são: então, quais as indicações de câncer hereditário? História de câncer de mama em parentes de primeiro grau, especialmente antes de 50 anos. História de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em parente de primeiro grau em qualquer idade. História familiar de câncer de mama masculino, que representa apenas 1% de todos os casos. A presença de um desses fatores de risco não significa que a mulher terá necessariamente a doença. Então, quais ações nacionais do controle do câncer de mama? Elas estão sendo desenvolvidas desde a década de 70. Na década de 70, a política para o controle de câncer era restrita a tratamento cirúrgico e realizada por medicina previdenciária, que nós tínhamos de INAMPS, né? Instituto de Assistência Médica e Previdência, INAMPS. Em 73, a criação do Programa Nacional de Controle do Câncer, PNCC. 84, com pressão de participação do movimento, foi criado o Ministério da Saúde e Programa de Assistência à Saúde da Mulher, PAINS. 87, lançamento do programa que unia esforço do Ministério da Saúde e INAMPS. O câncer de mama é completado por meio de incentivos de autoexame da mama e exame clínico da mama. Em 88, a criação do SUS, ações de controle do câncer se tornam mais abrangentes no sistema de saúde. Nos inícios dos anos 90, lançamento de Viva Mulher, programas para o controle de câncer de colo de útero e mama. 2000 e 2003, elaboração de matriz educativa contra o câncer de mama. 2004, publicação do documento, lançamento da Política Nacional Integral à Saúde da Mulher, PNAISM. 2005, lançamento nacional da atenção oncológica, destacando o controle de câncer de mama. 2006, lançamento do Pacto da Saúde, que destaca a importância para o tratamento precoce de mama. 2009, implantação do Sistema de Controle de Câncer de Mama, CIS-MAMA. Era uma ferramenta gerencial de controle do câncer. 2012, da campanha nacional, cartazes, folhas, áudio, vídeo para reforçar o diagnóstico precoce. 2013, Sistema de Informação, CISCAM. Esse é o CISCAM. 2013, lançamento da Política Nacional de Prevenção de Controles do Câncer. Aqui nós temos agora o Outubro Rosa, que é uma ação nacional, que ela foi iniciada a partir de 97 por várias entidades, que passaram a comemorar essa data, com mobilização para diagnóstico, exames, feito com laços rosa, corridas de moda, com sobreviventes, iluminação de monumentos e prédios públicos. Apesar da importância da mobilização social e do controle da doença, ainda criou um impacto no questão do controle, uma visão superficial. Muitos grupos que reduzem a questão do controle do câncer, a oferta de mamografia. Então, ainda temos restrita a mamografia, Então, esse Outubro Rosa é conhecido da década do século XX, a participação da população contra o câncer de mama, Não só de mama, mas colo de útero. Então, como que é feito o rastreamento desses exames periódicos? O que preconiza o Ministério da Saúde? Ele recomenda a mamografia apenas para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. A pesquisa demonstra que o benefício do rastreamento reduz a mortalidade por câncer de mama, que é maior nessa faixa etária, entre outros motivos, porque a mamografia consegue identificar melhor a lesão da mulher após a menopausa. Antes disso, são mais densas e limita a identificação das alterações, gerando maior número de resultados falsos negativos. As mulheres com menos de 50 anos, a incidência de câncer de mama é menor, menos benefícios de rastreamento, aumentando o número de resultados falsos positivos. Então, nós temos o sobrediagnóstico, quando o rastreamento identifica um nódulo que não ameaça a vida da mulher, e sobre tratamento, o uso e necessidade de cirurgia, hormonioterapia, radioterapia, com seus respectivos riscos e efeitos colaterais. Então, para controlar o câncer de mama,
que a mulher deve saber? O que o sistema de saúde deve garantir à mulher? Ele tem que dar informação atualizada de fácil compreensão sobre câncer de mama, acesso a mamografia de qualidade, diagnóstico do nódulo palpável de mama até 60 dias, e esse início do tratamento até 60 dias após o diagnóstico, virou lei. Então, descobriu o câncer, foi detectado, diagnosticado, tem 60 dias do SUS para iniciar o tratamento dessa pessoa com câncer. Complementação de diagnóstico com avaliação do receptor hormonal, tratamento em ambiente de escolha, expectativa, respeitando a autonomia, dignidade e confidencialidade da mulher. Então, ela tem que respeitar a escolha dela. Qual o local mais próximo para ela? Se é Brasília, para mim seria aqui em Brasília, como foi o caso da minha irmã. O mais próximo foi Brasília, que é para acompanhamento da família. Então, respeitar as escolhas e a confidencialidade dessa mulher, né? Acompanhamento por equipe multidisciplinar especializada em tratamento hospitalar. Então, nós temos que ter equipe oncológica, né? Médico, enfermeiro, tudo, técnico de enfermagem que tenha conhecimento da patologia, né? Do câncer, que tenha conhecimento de oncologia. Cuidados paliativos, que são os cuidados que eu falei, estado de terminalidade, né? Para adequado controle dos sintomas e suporte social. Nós temos que ter essa espiritual e psicológica, não só a medicação, mas a espiritualidade psicológica também. O que a mulher deve saber, né? Controlar o peso, ingestão de álcool, amamentação e prática de atividade física diminui o risco de câncer de mama. A terapia de hormônio aumenta o risco de câncer e deve ser feito pelo controle rigoroso do médico, né? Entre 50 a 69 é recomendado fazer mamografia a cada 2 anos. Em caso de suspeita, né, procurar avaliação médica o mais rápido possível. Aqui eu vou passar um vídeo, né, de uma campanha do INCA, né, falando sobre o câncer do colo de útero. Que eu teria que levantar, Eu acho que nós mulheres sofremos uma discriminação muito grande. Ela diminuiu muito no Brasil, mas ela não foi embora ainda. O homem olha o corpo da mulher. E se aquele corpo está incompleto, está faltando um pedaço dele, é uma coisa complicada. Ele vai embora, vai procurar outra. E você fica num canto. O marido largou, que ela tirou uma mama. Ele não queria mais aquela mulher que não tem um peito. A gente tem que cuidar da nossa mama, entende? Como uma coisa dela. Essa mama é tua. Quem conhece é você. O primeiro sinal de uma coisa diferente nessa mama, só quem vai achar é você. É o câncer de mama, é o câncer que mais mata a mulher no Brasil. É porque o câncer está aumentando e nós mulheres abruptamente. Na grande maioria das vezes, eu faço uma mamografia com 50 anos de idade, eu posso ter esse câncer em qualquer momento. De 50 a 69 anos, eu tenho que ficar atenta. Qualquer mulher tem que se cuidar. Tanto no peso, quanto na alimentação, quanto na vida. Cada parte do nosso corpo é uma parte de sexualidade. A nossa sexualidade é o todo. Você não é ir para a cama com alguém. A minha sexualidade de qualquer mulher e de qualquer homem também, ela é o todo, cara. O câncer de colo é uma doença sexualmente transmissível. Aquele vírus se transmite quando eu estou tendo uma relação sexual. Você tem 2 formas de prevenir o câncer de colo de útero. Você fazer o clássico exame do Papa Nicolau. Isso aí você faz numa idade de 25 a 64 anos. E o outro a menina de 9 a 14 anos que toma vacina contra o HPV. Então, para as meninas e para os meninos, que é um dado fundamental. Essa é uma forma de prevenção. Não é um câncer que vai nos acabar. Um câncer de mama, nem um câncer de colo. Joga de lado o medo. Joga de lado a vergonha, joga de lado isso e pensa na tua prevenção. Eu não quero ter câncer de colo de útero. A nossa saúde é algo fundamental. Nós no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, brigamos, trabalhamos para que você não tenha este câncer.
conhecimento de alguém que já passou pelo câncer fortalece quem está chegando. Porque a pessoa que chega vai falar assim, poxa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Acordei, né? É como se eu tivesse acordado para a vida, que eu achava que tinha ficado para trás, e disse para mim mesmo, né, que eu teria que levantar, eu teria que reagir. Tenha paciência, faça o seu tratamento. O INCA é um lugar maravilhoso. Eu tive todo o carinho, todo o amor daqui do INCA. Então, se você tem alguém, um amigo, um parente, alguém da sua família, alguém próximo que está passando por isso, não se afaste, não fica constrangido porque não vai saber o que vai fazer, o que vai falar. Ela só precisa saber que você está ali do lado, ela só precisa saber que você é. Ela vai poder contar com você. Aquela felicidade de você ter conseguido mais uma chance de Deus faz com que você viva intensamente. Você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais carinhosa. O câncer ele não é um ponto final. Eu tô aqui para te provar isso. Bom, gente, é uma grande reflexão, né? O estado da arte, imunoterapia e tratamento. Esse é um artigo que fala o tratamento atual para o câncer, né? Que seria a imunoterapia para o tratamento de câncer de mama, um tipo específico, né? O triplo negativo. Nós temos as drogas, associação, mecanismo, ação e perspectiva futura. Vamos ver a introdução. O câncer de mama é mais comumente diagnosticado em mulher e uma das principais causas de morte de câncer em mulheres em todo o mundo. Apesar, ou talvez por causa de sua natureza agressiva e a falta de tratamento direcionados atuais, pesquisa clínica e laboratoriais significativas estão fornecendo opções de tratamento diferenciado. Historicamente, a quimioterapia tem sido a única opção viável para tratamento sistêmico para doenças precoces e avançadas. No entanto, ensaios clínicos publicados recentemente mostram que a imunoterapia tem um papel importante para o paradigma do tratamento dessa condição devastadora. Então, foi feita uma revisão integrativa da literatura e concluiu o seguinte, que embora a imunoterapia seja algo recente, seus resultados como agentes inibidores da PRP, PD1 e PD1 demonstram resultados satisfatórios. Novos ensaios com subgrupo estratificado de acordo com biomarcadores tumorais específicos são necessários, a fim de avaliar se algum subgrupo tem maior benefício ao tratamento. Então, nós temos a imunoterapia como um tratamento adicional, além da quimioterapia e radioterapia. Esse é um artigo de 2021. Aqui são as ações que a gente faz com relação ao Outubro Rosa. Aqui sou eu falando sobre o câncer de boca, né? Aqui é a minha equipe, minha agente de saúde, a enfermeira. Então, a equipe que a gente leva para a comunidade da atenção básica, né? A parte preventiva. Aqui é a equipe, aqui é uma paciente dando diagnóstico de câncer de mama, né? Foi diagnosticada, fez o tratamento e está dando seu depoimento. Aqui nós temos a enfermeira que falou sobre o câncer de colo de útero e mama, eu falei sobre o câncer bucal e nós oferecemos também a questão da espiritualidade, né? Então aqui é uma pastora que foi falar da questão espiritual. Aqui também a enfermeira da minha unidade e a gente teve brinde, é um dia muito bom. Eu digo que o Outubro Rosa é o melhor momento para a gente levar as comunidades. Eu também apresento na igreja também sobre o câncer de boca, justamente no Outubro Rosa. A gente leva a igreja, fala também sobre as doenças, né? Aquela visão que a espiritualidade não tem que levar temas atuais, caiu por terra, né? Porque hoje a gente tem que levar o conhecimento para todos os locais. Então eu vou falar agora sobre o câncer do colo de útero. Ele atinge o órgão reprodutor feminino, colo uterino, localizado na parte inferior do útero, próximo ao canal vaginal. É o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. Ele fica atrás do câncer de mama, do colo retal e do câncer de pele. É a quarta causa de morte na mulher por câncer no Brasil, segundo o Clínica. Para 2022, são esperados 16.590 novos casos. Em 2017, 6.385 morrerão por causa da doença. Então, vamos ver a causa do câncer de colo de útero. Nós temos infecção por HPV, que é a causa maior do câncer de colo de útero. Está relacionado com a infecção do papilomavírus humano. Então,
ele é um dos maiores causadores do câncer do colo do útero. Ele é transmitido pelo contato direto de pele com pele durante o sexo vaginal, oral ou anal. Fator de risco: atividade sexual precoce, né? Uma atividade sexual que inicia muito cedo, a prática sexual com vários parceiros, sexo sem preservativo, camisinha, e história de doenças sexualmente transmissíveis. São esses os fatores maiores de risco. Quais são os sintomas do câncer de colo de útero? Pode apresentar na fase inicial, né? Ou ser diagnosticado somente com alteração do exame papanicolau, que é o exame que é feito na atenção primária, né? Você colhe ali a prevenção e vai para a lâmina, vai para outro, aqui no caso, vai para outro local e vem o resultado do diagnóstico. Procura o médico identificar os seguintes sintomas: sangramento vaginal, dor na vagina após ter relação, dor abdominal associada à queixa urinária ou intestinal, corrimento ou secreção. A prevenção é a principal linha de frente que a gente tem, né? Então, como que a gente vai fazer essa prevenção contra o câncer de colo de útero? É a vacinação de HPV, que ela é feita nos postinhos, na rede pública, para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Nós temos mais de 200 tipos diferentes de vírus de HPV. 13 deles apresentam risco de desenvolver o câncer de colo de útero. A vacina é eficaz contra 4 subtipos: 6, 11, 16 e 18. O 16 e o 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. O uso de preservativo nas relações sexuais é recomendado. Como que é feito o rastreamento? Além de prevenir o fator de risco, precisa fazer rastreamento para o diagnóstico precoce da doença. O exame mais indicado, que eu falei, é o papanicolau. Ele identifica as lesões precursoras que podem transformar em células cancerosas. O exame indicado para todas as mulheres, como vimos no vídeo, a partir de 25 anos, com atividade sexual ativa, né? Tratamento, nós já vimos, né, os tipos de tratamentos vai depender da escolhido, né, do estadiamento, que é estadiamento 1, 2, 3 ou 4, que é os estádios de evolução, tamanho do tumor e fatores pessoais. Então, nós temos radioterapia, quimioterapia, cirurgia, bracterapia, que é um tipo específico de radioterapia. E nós temos também hoje a imunoterapia, né, que é um tratamento mais recente. Eu gostaria aqui de deixar uma homenagem à minha irmã, que morreu de câncer hereditário do endométrio. Ela fez quimioterapia, radioterapia e cirúrgico. Ela teve os cuidados paliativos, né, no hospital de Brasília, e não foi possível que ela ficasse. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça
lutou contra a doença, mas infelizmente a doença venceu. Essas minhas referências bibliográficas. Eu agradeço muito pela oportunidade e que vocês possam ver a aula. Obrigado.